O Wellington Porto perguntou aqui, uma das perguntas dele, né? Quais as ações devo realizar para a confiabilidade da segurança da informação dos dados para cumprir os requisitos da LGPD? Dá para dar uma pincelada nisso rapidamente? Ou porque eu sei que é extenso isso aqui, né? Dava uma live só para essa Ó, pergunta aqui. vamos começar aí só com segurança da informação, né? Segurança da informação se baseia num tripé muito importante. Todo mundo conhece isso, inclusive quem trabalha com BPM, né? Os nossos futuros aí gestores de processos. Tecnologia, pessoas e processos. Então, sem esses três elementos, você não tem segurança da informação. E digo mais, você não tem BPM, tá? Você não tem gerenciamento para o processo sem esses três elementos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa. Deixa eu só voltar à pergunta, o que ele perguntou sobre. Ele Dá para perguntou reler? quais as ações devo realizar para a confiabilidade da segurança da informação dos dados para cumprir Uhum. os requisitos da Os LGPD. requisitos da LGPD. Então, para você cumprir o requisito da LGPD, você tem que ter um ciclo de tratamento completo. No caso aqui, são dados pessoais. O pessoal de TI, pessoal de segurança da informação, não se restringe só a dado pessoal, é todo e qualquer dado, né? Mas o foco da lei são os dados pessoais. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter um ciclo de início, meio e fim, né? Começa na coleta dos dados e termina no descarte seguro desses dados. Se você cumprir esses requisitos, você está cumprindo a lei, né? Claro que existem várias etapas para isso, existe um passo a passo, existem metodologias diferentes, mas você precisa realizar o ciclo. O que acontece hoje nas empresas? O que eu tenho visto nas empresas? Que o pessoal coleta e acabou. Como assim acabou? Acabou. Eles não fazem mais nada com aquilo. Eles não sabem para onde é que o dado vai. Eles não sabem onde está o dado daquele titular específico. Não conseguem localizar, eles não têm uma forma de rastrear, eles não têm uma forma de tratar aquilo, eles não estão fazendo um ciclo de verdade. Eles estão fazendo um pro forma, né? Ah, porque temos que atender a LGPD. Mas cadê os processos aí? Cadê o fluxo de processo? Cadê o BPM, meu amigo? É aí que a gente aponta o BPM como uma disciplina importantíssima para isso, porque o BPM, além de sistêmico, o BPM é uma disciplina conciliente. O que é conciliência? Conciliência é você enxergar primeiro o bosque, em primeiro lugar, antes de atacar a árvore, né? Não adianta eu fazer uma coisa de forma sistemática, né? Eu tenho que entender o todo, eu tenho que entender para que eu estou fazendo aquilo. E o O, BPM é uma disciplina que ajuda você nisso. o Paulo, vou aproveitar que você já tocou em BPM. O Wellington Porto faz uma pergunta aqui que vai ser bastante interessante para todo mundo, eu acho. É a seguinte: Oba. no mapeamento de processos, devo incluir mapear os dados pessoais relacionados nas atividades na entrevista? Se sim, ô Eliton, isso aí é do seu trabalho, né? Vamos combinar aqui que tá. Não, vamos lá. Se ele está falando de mapeamento de processo, eu acho que está falando de BPM, tá? Não sei. Sim, Bom, sim, vamos seguramente. supor que ele esteja falando de BPM, né? Uhum. Você vai fazer entrevista para montar o ESIS. O que é o ESIS na nossa linguagem aí, para quem é gestor de processo? ESIS é o desenho de como a coisa está hoje, né? Você vai identificar os processos lá e identificar como é que está sendo feito hoje, perfeito? Aí você propõe um ESIS, não é isso? Ok? Exatamente. Depois você chama, você vai propor o to be, como é que deveria ser? Faz um novo tipo de entrevista, alinha com as pessoas envolvidas, partes interessadas e tal. Qual que é o grande problema? Qual que é a grande armadilha aí para quem é novo, né, no BPM ou para quem não conhece BPM? A gente pegar um processo top-down, ou seja, ele vem lá da diretoria, ó, a gente trabalha desse jeito, ó, pá, 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 pá. Essa é a maior mentira de todas. Não existe isso. O processo ele é vivo, né? E está cheio de handoff. Essa praga do handoff não é uma praga, é uma entrega. Imagina aquela corrida de obstáculos que você tem um camarada correndo atrás do outro camarada, do outro corredor, e um tem que passar o bastão para o outro. O handoff é a passagem do bastão. No momento que você não passa o bastão direito, você dá a oportunidade de aparecer outro processo, né?
Porque as pessoas, elas não vão deixar aquele processo parado. Elas vão, se o processo não está sendo resolvido, a rotina não está sendo satisfatória para ela, ela vai criar um subprocesso. Então, o processo é dinâmico. O processo não é aquilo que está no organograma da empresa, aquilo que a empresa definiu, é aquilo que as pessoas de fato utilizam. Então, um gestor de processo experiente, né, ele vai perceber pelas entrevistas que aquilo que ele está verificando é diferente do que aquilo que foi passado para ele como desenho de processo, né? Então, por isso que é importante essa percepção afiada, aguçada, para entender até onde o bosque vai e as árvores que mudaram de lugar, né? Opa, essa aqui não está aqui, ela está lá. E outra, um gestor de processo experiente, ele vai perceber que tem atividades que elas não deveriam estar ali. Elas estão enchendo linguiça, ou estão atrapalhando o processo, ou estão criando vulnerabilidades, né? Inclusive de dados pessoais que não deveriam estar ali, deveriam ser eliminados, né? De repente tem um camarada que guardando uma lista de dados pessoais, com endereço, CPF, RG, na gaveta dele, está guardando um backup, está guardando uma cópia. Por que ele está utilizando essa cópia? Porque ele quer sabotar com o LGPD da empresa? Não. É porque ele está inseguro com um processo atual, que falaram para ele que vai funcionar, mas ele não sabe se de fato funciona. Então você tem que ganhar e conquistar a confiança das pessoas, para que elas acreditem num projeto de adequação à LGPD. Não basta simplesmente vir de cima para baixo. Ele tem que vir de baixo para cima, né? Então, o BPM ele ajuda muito nesse tipo de implantação. Eu tenho um artigo sobre isso. Diga. Depois eu posso passar o link. Ah, legal. Mande para mim que eu coloco aqui no chat.